Então, boa tarde. Queria agradecer o privilégio de estar participando desse debate, né, dessa abertura do Pensar a Metrópole, que significa também pensar e repensá-la, não só como categoria, mas também como conceito, mas também na tentativa, né, de uma inquietação que é muito mais profunda dentro da geografia em particular, que é de onde eu falo. Então, seria a tentativa de buscar a unidade entre a forma e o conteúdo, né? Então, quando a gente fala na metrópole, pode ser uma categoria, pode ser um conceito, mas falar de metropolização e as suas consequências torna cada vez mais relevante, no caso, trazer as questões metropolitanas nesse momento. Então, durante algum tempo a gente falou em direito à cidade e, diante do desafio que está colocando agora, é o direito à metrópole. Então, que conjuga vários direitos. Então, outros direitos. A pergunta que deve ser colocada exatamente nesse momento é esta, né? Será que essa violência que a gente costuma ver, apesar do fato, diante do fato de que na periferia metropolitana se registra os mais elevados níveis de homicídios, então não é porque existe a negação de outros direitos anteriores. Então é esse o momento que se coloca como pressuposto a necessidade de pensar a unidade entre o conteúdo e a forma, né, e chegar a partir daí do processo de metropolização. E nesse momento a gente pensa que pensar a metrópole como realidade ou como momento da vida metropolitana também significa que esse pensamento não se esgota no pensar da metrópole propriamente dita, mas pensar a metrópole já repensando e recuperando, na verdade, os processos, que é o processo de metropolização. E junto com ele vão se ampliando as clivagens entre o centro hegemônico e uma metrópole cada vez mais distanciada do centro, no sentido de ter acesso aos recursos, ter acesso também aos direitos. Então, são essas inquietações que eu acho que vem orientando e que torna relevante, né, o fato de que na região metropolitana vive a maior parte da população, o que, na verdade, confirma esse processo de metropolização, que a cada momento se renova com conteúdos diferentes e numa velocidade também muito marcante. Então, pensar na questão desses últimos processos metropolitanos colocam essas questões. Eu acho que esse é o eixo dos depoimentos que nós tivemos aqui agora, que também aparecem nos objetivos de construção da agenda da Casa Fluminense, e que agora eu tenho muito prazer de estar tentando participar, ainda que timidamente, ainda modestamente, tentando participar desse debate. Então, eu não vou me prolongar, porque tem os outros horários. Eu queria que o professor Jorge Luiz Barbosa começasse a sua apresentação, e agradecendo também já essa oportunidade de novo. Boa tarde. É uma grande alegria estar aqui com vocês, estar participando dessa bela iniciativa da Casa Fluminense, e que nós já somos parceiros, né? Entender que hoje nós, cidadãos, em diferentes instâncias, territórios e organizações da sociedade civil que atuamos, precisamos elevar os nossos patamares de diálogo, né? E elevar esse patamar de diálogos é saber conviver com as diferenças. E saber conviver com as diferenças e, com elas, construir um projeto de diferença, né, para a cidade, para a metrópole, para a sociedade. Acho que é muita coisa que nos une, né? A gente que participa há muito tempo de movimentos sociais, infelizmente, acabamos conversando muito sobre o que não nos une e pouco sobre o que nos une. Eu acho que está no momento, né, da gente conversar mais, né, sobre o que nos une e construir um projeto comum, né? Esse também é o objetivo do Observatório de Favelas, à medida em que a gente tem buscado trabalhar em rede, né? Temos um trabalho em parceria, né, com os companheiros aqui de Gramacho, né? Já temos uma boas parcerias com Enraizados, né? Enfim, pessoas que aqui a gente já
trabalhou junto. Isso é muito importante, né? Reconhecer a presença do outro num projeto amplo, radical e generoso de sociedade. Então, eu parabenizo a UERJ, né, de ser o abrigo dessa conversa e que ela se multiplique, né, e que sejamos capazes de construir uma agenda, né, propositiva para a metrópole. Eu vou tentar falar muito pouco, porque vocês sabem que o professor fala excessivamente, né? Então, tentarei falar pouco, levantar algumas questões, para que a gente possa aproveitar esse momento para dialogarmos mais, né? Para ouvirmos nossas vozes, do que ficar ouvindo uma única voz. Portanto, não estou muito afim de fazer monólogo. Tá certo? Então, eu vou levantar algumas questões. A primeira delas é nós precisamos entender em que país nós estamos, né? Para entender a metrópole. A nossa formação econômico-social. Eu sou geógrafo de formação, então tenho um lugar de fala, né? Então, eu tento ver o mundo a partir dos sujeitos e do território. Esse encontro entre o sujeito e o território, né? Que para nós se chama de território usado. Né? É muito distinto do território do Estado, né? Do território, né, de um país, essas coisas abstratas que a gente não sabe muito bem onde começa, onde termina. Né? Mas, enfim, a ideia é como é que o nosso país, pelo menos nos últimos 50 anos, né, ele foi o país do mundo que teve o processo mais acelerado de urbanização. Né? Muito curiosamente, pós a Segunda Guerra Mundial, os chamados países do terceiro mundo, né, tiveram um processo rápido, veloz de urbanização. Com tudo que a urbanização tem de interessante e com tudo que ela tem de contraditória e conflituosa. Né? Mas o nosso país foi aquele que mais velozmente, né, se urbanizou. E quando eu estou falando de urbanização, não são pessoas morando na cidade apenas. Né? Ou seja, a diferença entre pessoas que moram no campo e pessoas que moram na cidade. Não é isso. Né? Nós podemos encontrar esse processo de urbanização veloz a partir dos anos 60, e que foi se configurando também com um processo de concentração. Ou seja, nós temos uma urbanização diferente da urbanização europeia, que embora, né, no início do século XIX, ela tenha se concentrado em metrópoles, né, a urbanização brasileira e América Latina é diferente. Né, porque na Europa, né, eu já fui professor na Universidade de Barcelona, tive a oportunidade de conhecer um pouquinho a Europa. Né, você tem uma rede urbana muito mais complexa, né, você tem uma rede urbana muito mais intricada. Né, e nós, pela própria nossa formação, né, social, econômica, espacial, né, nós tivemos por muito tempo o latifúndio e o escravismo. Não é isso? Ora, a grande propriedade ela acabou estabelecendo um processo brutal de concentração, né, de concentração da propriedade privada. E isso é um marco regulador, né, do que nós chamamos de território normado. Né? O que é um território normado? É aquele que conjuga, né, o jurídico, aquilo que conjuga o político e aquilo que conjuga o social. Não é isso? Esse território normado, na sociedade brasileira, ele se constituiu historicamente pela concentração da propriedade privada, da terra. E talvez esse seja o grande nexo construtor da sociedade brasileira. Mas uma concentração da propriedade privada, né, mas que vai se constituindo a partir, né, de formas brutais e violentas do trabalho compulsório, no seu limite, o trabalho escravo. Né? Essa é a nossa marca. O que vai constituir uma sociedade visceralmente violenta. Visceralmente violenta.
Ou seja, a dificuldade que nós temos que lidar com o outro, com o diferente, aquele que pensa diferente de nós, que tem os fazeres diferentes de nós, que tem a religião diferente da nossa. Nós fomos construídos dentro de um paradigma, né, étnico-cêntrico, né, católico, branco, heterossexual e da propriedade privada. Né? Essa é a matriz da nossa formação. Curiosamente, né, se nós pegarmos alguns pensadores, né, eles vão sempre dizer que a cidade é o espaço pleno da construção da cidadania, da afirmação da nossa humanidade. Isso aconteceu, digamos assim, na Europa, enquanto perspectiva. Né? O Aristóteles dizia que a cidade é o lugar da felicidade, é o espaço onde nós encontramos o diferente, o outro, né? Onde nós podemos afirmar a nossa humanidade. Porque dizia o Estagirita, né? Eu só me reconheço como homem na presença de uma mulher. Eu só me reconheço como humano na frente da natureza. Eu só me reconheço, no meu caso mais específico, como professor, na presença dos meus estudantes. O outro é fundamental na construção da minha identidade, portanto, as identidades são compartilhadas. Né? Mas eu estou preparando esse terreno, né, porque quando nós emergimos, né, nesse movimento da urbanização e sermos uma cidade urbana, não na sua virtualidade, mas na sua concretude, sobretudo dos anos 40, essas marcas permaneceram nas nossas cidades. Essas marcas permaneceram na nossa sociedade e nas nossas relações, na nossa ordem simbólica. E eu vou tentar trabalhar isso. Ora, então, quando nós tivemos o processo de urbanização veloz, né, ele está altamente concentrado e se concentra, evidentemente, em capitais que já havia uma concentração comercial, de serviço, portuária, e também uma certa concentração simbólica de civilidade, né, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Né. Ora, esse processo de urbanização não necessariamente acompanha o processo de industrialização, mas o acompanha, de certo modo. Daí nós vamos ter uma urbanização extremamente concentrada em determinadas cidades. É uma concentração não só de pessoas, mas é uma concentração de capitais, da indústria, do comércio, da finança, e nós vamos construindo dentro de um plano brutal também de concentração da propriedade e dos meios de produção. E com isso um processo muito forte de migração. Né? Eu olho para vocês aqui, e olho para o Rio de Janeiro, né? E olho para São Paulo, né? E nós estamos vendo diferentes rostos. Né? São Paulo, por exemplo, é a maior cidade nordestina do país, depois de Fortaleza. Né? O Rio de Janeiro, ele abriga, né, não só os cariocas da Gema, mas nordestinos de diversos estados, diversas cidades, pessoas do Espírito Santo, Paraná, enfim. Nós estamos numa metrópole onde os diferentes se encontram. Né? Mas qual é a qualidade desse encontro? E aí que nós vamos entender, né, que esse processo que o Luciano chama a atenção de metropolização, de crescimento concentrado de determinada cidade do país, em particular o nosso, né, fez das nossas metrópoles também, além de ser extremamente concentradora de bens, serviços, capitais, né, população, fez das nossas cidades aquilo que eu chamo de máquinas de reprodução da desigualdade social. Máquinas. Né? São máquinas que vão reproduzindo a desigualdade social de uma forma brutal. Mas não só isso. Né? Nossas cidades também, em particular o Rio de Janeiro, ela vai se construir não só como uma máquina de reprodução de desigualdades socioeconômicas, mas também, e o mais grave, e o mais profundo, e o mais difícil de ser superado, é da distinção corpórea e territorial de direitos.
dependendo de onde tu moras, dependendo da cor da tua pele, dependendo do teu gênero, dependendo da tua orientação sexual, tu tens mais direitos ou menos direitos do que o outro. Aí nós podemos pegar esse paradigma, né, étnico-cêntrico, né, dessa matriz colonial, né, cuja não saiu de lugar nenhum, né, essa colonialidade que respiramos, vivemos, né, e reproduzimos, né, essa matriz, então, ela está presente, se reproduzindo nessa distinção territorial e corpórea de direitos. E talvez esse seja o maior desafio. Como é que a gente coloca no plano da igualdade jurídica política, ou seja, no plano dos direitos formais, aquilo que no campo do direito substancial é inexistente, ou então, digamos, incompleto. Não é isso? Eu cheguei de Belém hoje, de um avião que eu tive que pegar às 5h55 da manhã. Por isso eu estou com uma cara de cansado, barba para fazer, falando devagar, né? Eu tive um debate lá na Universidade Federal do Pará sobre ações afirmativas. Não é isso? E contando essa história, que muitas vezes as pessoas confundem ações afirmativas com política de cota. Né? O que é um equívoco, né? Não se trata de uma política de cota. A política de cota é uma política compensatória, digna, importante. Mas a ação afirmativa é muito mais do que isso. Né? Então, eu quero dizer para vocês, então, que essa distinção territorial de corpóreo e territorial de direitos nos coloca diante de uma metrópole, ao mesmo tempo, com forte concentração, ou, se quisermos, uma região metropolitana de forte concentração. Né? Como falou o Marcelo, 3/4 da população vive na região metropolitana. Mas o que nós estamos falando quando falamos de região metropolitana? Não estamos falando de um artifício jurídico. Não estamos falando de linhas, né, traçadas no mapa. Não estamos falando dos decretos, porque muitas dessas regiões metropolitanas, elas são criadas e descriadas, né, em função de políticas do Estado. Aliás, quem criou, né, a região metropolitana, já foi citado aqui, né, um ente que não devemos jamais esquecer de nossa história, a ditadura militar. Né? Foi ela que criou as regiões metropolitanas. É isso? Mas, enfim, né? Eu estou falando não de algo traçado no mapa, né? Ou escrito numa lei. Né? Eu estou falando de uma corporeidade. Eu estou falando de uma espacialidade. Né? Eu estou falando de formas e de fluxos que muitas vezes vão além, né, da sua esfera jurídica construída, né, por um ato legislativo. Né? Jovens, né, aqui na Baixada Fluminense, nós vamos entender que parece que as pessoas na Baixada Fluminense estão fora da humanidade. Né? Porque negros, né, jovens, sem nenhuma passagem pela polícia, né, são mortos cotidianamente na Baixada Fluminense e nas favelas. E qual é o seu recorte? Né? O recorte é de uma sociedade visceralmente violenta. Visceralmente violenta. E não dá sequer, né, Dudu, reduzir a idade penal. Eu acho curioso que nós fazemos justamente, né, políticas ou ações jurídicas absolutamente equivocadas. Né? Em vez de termos políticas, né, de proteção aos jovens, porque eles é que morrem, né, nós queremos, né, sequer leis que são punitivas para os jovens. Ou seja, é justamente um absurdo do absurdo, o avesso do avesso.
Mas, se as periferias e favelas são as expressões mais contundentes da desigualdade social, territorialmente inscrita, e das distinções corpóreas de direitos, contraditoriamente, elas são também a expressão mais contundente da resistência, da luta pelo direito legítimo de habitar a metrópole. Portanto, um primeiro cenário que devemos construir, né, ao olhar a metrópole é entender que determinados territórios e espaços não podem ser tratados como vulneráveis. Aliás, esse conceito de vulnerabilidade, ele serve para tudo, menos para trabalhar com a desigualdade, menos para trabalhar com a distinção de direitos, e menos ainda para legitimar, né, os esforços, as lutas, as resistências que fazemos no cotidiano pelo nosso legítimo direito de habitar a metrópole. Portanto, favelas e periferias são os maiores esforços, as maiores dedicações de gerações e gerações, né, que lutam pelo seu legítimo direito de habitar a metrópole. Esse é o primeiro ponto da agenda. Mudar a ordem simbólica, a ordem representacional da favela e da periferia. Não entendê-las como outra cidade, né, como espaços da carência, como espaços da violência, como espaços das vítimas do capital, né? Precisamos entender que esses espaços, eles são legítimos na cidade, de pessoas legítimas, e de exercício daquilo que o Luciano falou, do direito de habitar uma metrópole. Mesmo que esse modo de habitação da metrópole seja precarizado pelas desigualdades, seja precarizado pela distinção territorial de direitos. Esse é o primeiro ponto de inflexão que precisamos fazer. Muitas vezes, quando se fala de política pública, né, se fala de índices, de indicadores e pouco de conceitos. Ora, mas o desenho de política pública, quando erra, né, ele erra sobretudo no conceito. Não é isso? Porque quando eu faço uma política pública para determinado grupo social e em determinado território, se eu já começo o meu desenho achando que ali é um lugar de carência, habitados por carentes, eu já comecei a errar. Porque o que eu estou fazendo? Eu estou destituindo simbolicamente aquele grupo e aquele território das capacidades de inventar o futuro. Eu não reconheço que, apesar de todas as contradições, os conflitos, os dramas, ali há paixões, há lutas, há significados. Portanto, a construção de uma agenda metropolitana, ela começa pelo reconhecimento de sujeitos e de territórios legítimos, dos quais nós retiramos a nossa cultura, dos quais nós retiramos o sentido, dos quais inclusive essa máquina de produção desigual, de desigualdades, se alimenta. Esse é o primeiro grande cenário, porque isso é uma ação política de reconhecimento de sujeitos e territórios. É por isso que nós, do Observatório de Favelas, como discutimos o direito à cidade, o direito à metrópole, né, a gente não fala de integração da favela à cidade. A gente fala o contrário, da integração da cidade à favela. Por quê? Justamente para essa superação dessas posturas de ordem simbólica, que recai sobre a favela, que recai sobre a periferia, que recai sobre os negros, que recai sobre as mulheres, que recai sobre os homossexuais. É da mesma matriz etnocêntrica. É da mesma matriz de colonialidade. Que se reproduz, que se renova e que se instala, inclusive, nos nossos corpos.
Então, nós estamos diante de um debate aparentemente, né, abstrato, mas não é. Há um filósofo chamado Ernest Mandel que dizia-se, dependendo das condições objetivas da sociedade brasileira, do desemprego, da pobreza, da baixa escolaridade, das condições habitacionais, se dependendo das condições objetivas, o Brasil já teria feito várias revoluções. Mas onde é que estão as condições subjetivas? Onde está o nosso entendimento como sujeito de direitos? Ou, portanto, nós precisamos investir nas condições das mudanças subjetivas. E quando eu falo de mudanças subjetivas, claro que nós estamos num ambiente, né, de elegância, e no espaço da festa de inteligência, eu não estou falando de autoestima e nem muito menos de autoajuda. Eu estou falando de política, de afirmação de sujeitos políticos, sem os quais os direitos são meramente abstratos. Ou, pior, se transforma em privilégios. E talvez essa seja uma outra, né, um outro elemento complexo da nossa sociedade. É muito fácil o direito se transformar em privilégio. Agora, é muito difícil o privilégio se transformar em direito para todos. A classe média, por exemplo, ela adora privilégio. Ela adora privilégio. Ela adora parar seu carro na frente da escola onde vai deixar seu filho, sua filha, e não se importando com o resto. A classe média também adora, né, furar fila. Né? Ou seja, nós não estamos diante de uma sociedade, né, onde tenhamos uma percepção do direito. Mas aí é que está aquilo que nós chamamos de patrimonialismo. E aonde é que o privilégio se estabelece? Né? É na invasão do público pelo privado, onde os interesses particulares estão acima dos interesses universais. Bom, mas toda essa ordem, né, visceral da sociedade brasileira e da sua obra, que é a cidade e a metrópole, né, ela hoje está numa conjuntura muito interessante. Não é isso? E aí que eu quero falar um pouco dessa conjuntura, né, porque nós estamos vivendo hoje, talvez, um dos processos mais claros e, ao mesmo tempo, os mais ocultos de externalização, né, da metrópole. O que é um processo de externalização da metrópole? O processo de externalização da metrópole é quando ela se volta agora, talvez mais do que nunca, para se construir, sobretudo, no que podemos chamar da cidade do Rio de Janeiro, né, para ser incluída no sistema mundial de cidades. As Olimpíadas, a Copa do Mundo, ou seja, todos esses mega eventos que estão emergindo surgiram como uma certa janela de oportunidade. Não é sem razão, né, que as intervenções hoje na cidade do Rio de Janeiro, longe, né, de serem, né, uma mudança estrutural da cidade, né, é uma mudança conjuntural nesse movimento de externalização. Né? Ou seja, como é que a cidade do Rio de Janeiro hoje participa desses fluxos globais? E não são fluxos globais de mega eventos, são fluxos globais do capital financeiro. E aí que nós vamos tentar entender, né, quem preside esse movimento de externalização, que é o capital financeiro, hoje sem fronteira, né, hoje, né, na forma de um dinheiro puro.
Né? Antigamente o dinheiro tinha cara, o dinheiro tinha território. Né? Nós tínhamos uma moeda que a gente, né, via nossos, ou gostemos ou não deles, pelo menos eu não gosto, dos generais, né, dos presidentes. Não é isso? As moedas eram quase que monumentos, né, ao elogio, né, das independências, da afirmação nacional, de uma identidade nacional. Peguem as nossas moedas e olhem para elas. Né? O que veremos? Animais, mas nada mais global do que a natureza. Né? Mas, enfim, tirando isso de lado, né, nós vamos ver que quem preside esse movimento de externalização do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, né, é o capital financeiro, embora ele repouse, né, no capital imobiliário, e construindo uma forte valorização de determinadas áreas, porque nós estamos diante do Rio de Janeiro de uma coisa muito interessante, chamada espaço de raridade. E esse espaço de raridade hoje está no centro do Rio de Janeiro. Assim como os espaços de raridade estiveram presentes em Barcelona, que estiveram presentes em Londres, que estiveram presentes em outros países que receberam ou não receberam mega eventos. Estamos diante de transformação, que são as áreas portuárias, que são as áreas centrais da cidade, onde você tem infraestrutura, onde você tem circulação e onde você está de frente, né, para novos circuitos. Então nós temos esse movimento de externalização movido pelo capital financeiro no Rio de Janeiro. Por isso que as obras, as escolhas que são feitas a partir desse orçamento gigantesco das Olimpíadas, onde o Estado tem um papel importantíssimo através do BNDES e da Caixa Econômica, é para dentro de si. Não é para a metrópole. Se olharmos os traçados, ele é para dentro de si. Ora, a opção para fazer o metrô de Ipanema para a Barra da Tijuca, um debate que nós tivemos lá na PUC, importante, relevante, bem bacana, né, demonstra isso. Não que as pessoas que moram no Ipanema, Leblon, na Barra da Tijuca, não precisam de metrô, não se trata disso. Se trata da reprodução dessa desigualdade. Porque um projeto na direção da Baixada Fluminense, um projeto na direção de Caxias, Nova Iguaçu, ou, enfim, né, talvez ele poderia movimentar quase que um Uruguai por dia. E as pessoas não tivessem um tempo útil, né, imposto no seu tempo de descanso, no seu tempo de lazer, né? E mesmo para quem tem carro, não enfrentar essa linha vermelha lotada. Então, nós estamos diante de uma opção, de uma externalização e da construção do que eu chamo, e aí nós precisamos estar muito atentos para isso, né, de uma anticidade, ou seja, de uma cidade que nega a si mesma. Porque não se pode pensar a cidade do Rio de Janeiro mais sem pensar Nova Iguaçu, sem pensar Duque de Caxias, Belford Roxo. Não se pode pensar a cidade, né, sem a sua corporeidade, porque senão a cidade do Rio de Janeiro ela se torna absolutamente abstrata dentro dos marcos municipais daquele mapa que eu falei para vocês, de um mapa abstrato. Por outro lado, nós temos uma Bahia. Aí nós vamos ver um outro movimento de externalização. Não é isso? Qual é o outro movimento de externalização? Né? E eu estou falando de grandes complexos, de grandes investimentos, de grandes mudanças, não é isso? Que estão aflorando, que é a construção do Comperj, né? O Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, sediado em Itaboraí. O que é esse grande complexo? Não é isso? Se também não é a construção de uma antirregião. Uma antirregião metropolitana. Por quê? Né? Porque quando nós vamos ver,
né? Quais são os impactos do Compes? Precisamos de uma petroquímica, de um complexo petroquímico, de uma refinaria, mas isso, meus queridos, mas isso não é o capital financeiro, é o capital produtivo. Mas, meus queridos, isso está dentro de um projeto também de externalização da metrópole. E se vocês, o Osório vai estar aqui e vai falar com vocês a respeito disso, nós vivemos hoje, nesses últimos 20 anos, um processo de reprimarização da economia brasileira. Nós nos tornamos agora vendedores de soja, minérios, e agora com o pré-sal vamos vender petróleo. Esse processo de reprimarização da economia brasileira é um processo de externalização. Ora, se de um lado nós temos um orçamento, né, extremamente grandioso para as Olimpíadas, para a Copa do Mundo, envolvendo Estado, parceria público-privado, etc., e etc., e etc., nós também temos do outro lado, né, a construção de um grande complexo petroquímico, né, sem resolver o passivo de concentração da propriedade agrária em Itaboraí, Rio Bonito, Tanguá, sem resolver o passivo ambiental de umas áreas mais degradadas, né? É só vocês pegarem o censo de 2000 e 2010 e nós vamos ver, né, o espantoso crescimento de aglomerados subnormais, eufemismo do IBGE, para a favela. Onde? Volta Redonda, que teve seu PIB, que cresceu seu PIB nos últimos 10 anos. Macaé, ninguém tem dúvida do PIB de Macaé, do crescimento. Petrópolis, Teresópolis, Rio das Ostras, são cidades médias que não estão na região metropolitana, mas que tiveram um crescimento formidável da presença de favelas e de periferias, portanto, se tornando uma realidade estrutural do processo de urbanização. Dito isso, meus queridos, sendo, como diz o Gramsci, extremamente pessimista na análise, mas otimista na ação, né, a gente não vai superar isso, né, sem a nossa capacidade de inventar novos direitos. Se não formos capazes de inventar novos direitos, nós não vamos ser capazes de estar à altura desses desafios de superação das desigualdades, das distinções corpóreas de direito. Então, nós precisamos inventar novos direitos. E aí que começa um pouco, né, para a gente debater, para a gente conversar, né, que é o direito à metrópole. Né? Ela é uma grande obra humana, nas suas contradições, nos seus conflitos, mas a metrópole é uma obra humana, construída por cada um de nós. Portanto, se ela é uma obra humana, temos que reivindicar a sua humanização. E a sua humanização se dá na diferença. E essa diferença, ela não se constrói, me desculpem, só a gente lutando por educação, por saúde, por seguridade, por segurança. Embora eles sejam direitos fundamentais. Sabe por que não dá? Porque a gente não pode lutar hoje por educação, logo mais por saúde, porque esses direitos, eles são indivisíveis. E só se realizam de forma integrada. Mas onde estão esses direitos? Esses direitos estão na cidade. Eles se realizam na cidade. Ora, se esses direitos fundamentais que não estão no meu corpo, mas estão no território que é uma extensão do meu corpo,
eu preciso lutar por direitos que garantem que esses direitos que estão lá no território, que são a extensão do meu corpo, cheguem até o meu corpo, que façam parte do meu corpo, independente da minha orientação sexual, independente do meu gênero, independente da minha etnia, independente da minha raça, independente da minha religiosidade. E aí, meus queridos, para construir esses direitos, esse direito à metrópole, eu penso em outros direitos, que depois eu vou citá-los, e se for interesse de vocês, a gente pode debatê-los. O direito à visibilidade, porque tu é invisível. Você é invisível. Você é um invisível. A garotada do enraizado é invisível. E não vamos ter política pública enquanto a gente não entrar na cena pública como visível, dizendo quem eu sou, o que eu quero, o que eu desejo, como mulher, como negro, como homossexual. Então, quando a gente vai falar do direito à visibilidade, é o direito da construção de um outro espaço público, que não é aquele do Estado. E nem é esse que está ali, ó, que é o espaço comum da rua, mas é o espaço de mostrar quem eu sou. É aquele espaço de aparências que fala Hannah Arendt, aquele espaço da política, onde eu mostro o que eu sou, o que eu quero, e negocio no conflito. E me mostro como um sujeito de direitos, mas de direitos compartilhados. O outro é o direito à centralidade, que é fundamental. Qual é a centralidade da política pública? A região administrativa? Qual é a centralidade da política pública? É o território. É onde eu vivo, é o meu lugar da residência, o meu lugar do trabalho, o meu lugar da vida, onde eu faço cultura, onde eu faço amor. Então é preciso descentralizar a política pública no sentido do território e não fazê-la segmentada e fragmentada, onde cada secretaria e secretário tem o seu próprio pobre, como nos ensinava o Ricardo Henriques. Não é isso. É o direito à centralidade, não é? Onde se faz política a partir do território e com o território. Se nós pegarmos nas contas públicas as divisões orçamentárias, né, das chamadas transferências voluntárias do Estado, talvez, né, o Mauro Osório vai falar para isso, os mais pobres recebem menos. Isso se chama transferência voluntária, porque não se tem o território como referência, como não tem centralidade. Qual é a centralidade do debate? O que eu reivindicar a centralidade? É a superação da desigualdade. Essa é a questão da centralidade. Então, nós precisamos ter o direito à centralidade e direito ao centro. Nós vivemos, né, numa cidade como a nossa, do Rio de Janeiro, mas eu aposto que vocês, e muitos mais do que vocês, vivem nessa cidade como vivessem numa pequena cidade, com os mesmos amigos, com o mesmo bar, com o mesmo restaurante, com a mesma gente. Vida de merda é essa? Porque a gente tem medo do outro, porque a gente não quer se expor, mas também porque não tem transporte, porque o trabalho é massacrante. E aí nós estamos falando de outro direito fundamental, que é o direito à mobilidade, que não é a mesma coisa do direito à circulação. Que não é a mesma coisa. E também, nós não somos como diz o Titãs, não queremos só, né, comida e bebida. A gente quer balé, diversão e arte, mas não mais como plateia. E aí os enraizados mostram isso. A garotada do funk mostra isso. A garotada do hip hop mostra isso. Do grafite mostra isso. Que a gente não quer ser plateia. A gente quer ser público, criativo. Portanto, a nossa luta não é pela democratização da cultura, é pela democratização da produção da cultura e pela sua comunicação. Isso envolve a apropriação estética do mundo. Então, nós estamos falando de um outro direito que é fundamental, que junta visibilidade, centralidade, mobilidade
que é o direito de ser da fruição estética, ou seja, ser um sujeito estético, né, capaz de ter uma apropriação sensível do mundo. Me parece que esses direitos, eles são fundamentais para construir uma agenda. Porque a gente não está falando de acesso a serviços mais. Simplesmente de acesso a serviços. Simplesmente de repartição de recursos. Simplesmente de instalação de uma refinaria aqui ou acolá. Nós estamos falando da construção de sujeitos de direitos. Nós estamos falando de uma construção de um direito à metrópole. Entendo, se a gente não for capaz de inventar esses direitos, a educação vai ser sempre fragmentada, a saúde vai ser sempre fragmentada, né? A cultura vai estar sempre fragmentada, porque nós não somos cidadãos plenos. E para encerrar, né? Lá na Maré, nós temos 140 mil pessoas. 1/3 delas, como em todo o Brasil, é constituída por jovens. Nós temos 6 escolas fundamentais. Bacana. Está lá o equipamento. Escolas até boas, razoáveis. Estão lá meus colegas professores. Então, eles têm o equipamento e serviço. Mas, na recente Prova Brasil, os meninos e as meninas da Maré estavam com índice abaixo de todo o Estado. Eu termino perguntando para vocês. Nós temos equipamento, nós temos serviço, mas o direito à educação estava sendo realizado? Não. Então, nós estamos falando muito mais do que equipamento, muito mais do que serviço, muito mais do que acessibilidade. Nós estamos falando de sujeitos e territórios de direitos. Desculpe se eu me alonguei muito, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Chega de microfone. Então, estão me ouvindo? Me ouvem? Tem que ligar aqui. Estão me ouvindo? Então, essas problematizações que o professor Jorge Luiz Barbosa nos colocou, elas pedem um aprofundamento, mas o tempo está avançando, mas eu creio que eles são bastante inspiradores para a elaboração da agenda da Casa Fluminense, né, que esse seria o eixo fundamental dos debates que podem estar sendo desdobrados a partir desse momento, né? Então, a gente tem 10 minutos, se alguém quer fazer alguma pergunta. 10 minutos. Quem gostaria de fazer perguntas? Eu vou priorizar o debate. Eu queria que ele falasse sobre a questão dos jovens e da educação na área. Como é que é hoje? Aqueles garotos lá, eles não conseguem. Aqueles garotos lá na Maré, com todo esse processo de abertura, de envolvimento, de colégio, de governo, de eleição, os garotos não conseguem estudar, não estudam. Eles estudam, mas a escola não fala a linguagem dele. A escola não faz com que eles se construam como um sujeito. É parecido com a universidade, onde existe uma relação ensino-aprendizagem, existe o sujeito portador do conhecimento e aquele que é objeto do conhecimento. Ou seja, essa concepção cartesiana de mundo se reproduz com uma facilidade incrível na escola. E a universidade é responsável por isso, porque ela é incapaz de mudar esse paradigma também. Ela forma as pessoas nesse sentido. Portanto, os meninos, uma escola que é um espaço de socialização importante, mas esses meninos não têm voz. Eles só podem ter ouvido.
E as dificuldades quando você tem de lidar com o outro, lidar com a diferença, e não entender esses jovens, as crianças da Maré, ou os jovens que estão aqui na universidade, como portadores de conhecimento outro, que é possível dialogar com o seu conhecimento outro, né? E aí você constitui um conhecimento novo. Né? Então, nós estamos falando disso, do não reconhecimento de sujeitos que passa pela escola, que passa pelo hospital, que passa pelo posto de saúde, que passa pelo CRAS, que passa pela metrópole. É disso que nós estamos falando. Né? Dessa necessária reconhecimento de sujeitos nas suas diferenças. E é claro que isso tem que ser acompanhado por uma inflexão de políticas, territorial de políticas públicas. E aí eu insisto muito com isso. Né? Por quê? Se nós olharmos ao longo da Avenida Brasil, onde reúne o maior número de espaços populares em quantidade, no Rio de Janeiro, nós não vamos encontrar uma biblioteca pública de qualidade. Nós vamos encontrar um teatro de qualidade. Nós não vamos encontrar um cinema de qualidade, nem público nem privado. E se olharmos para a Baixada Fluminense, aqui, ó, Duque de Caxias, o Teatro Raul Cortez é o único e vive de portas fechadas. Então, nós estamos falando também dessas necessidades, essa inflexão territorial das políticas públicas para romper com essa distinção territorial de direitos e para romper com essa desigualdade. Não é isso? É essa a questão. Mas não é uma área, é para sujeitos. É para sujeitos. Sujeitos sociais que precisam ser protagonistas da sua própria história. Não é isso? E para ser protagonista da própria história, né, eles precisam ser reconhecidos como sujeitos de direitos, não como objetos de benesse. É essa inflexão política que nós temos que fazer na sociedade brasileira. Isso? E dentro das suas diferenças. Porque se nós pegarmos a cidade, a metrópole, ela não é uma abstração. Ela não é feita para as mulheres. Ela é feita para os homens. E mesmo as arquitetas que pensam a cidade, que pensam os prédios, que pensam as praças, elas pensam dentro de um paradigma heterossexual, masculino. Ela não é feita para nós, quase idosos. Ela não é feita para brigar as diferenças. Então, nós temos que fazer essa inflexão também quando pensamos a forma da cidade. Não é? Ou seja, são essas radicalidades que inscrevem uma agenda inovadora, porque ela sai do plano da abstração e entra no corpo, na corporeidade da sociedade brasileira. Não é? Portanto, uma agenda, né, que nós esperamos construir juntos, ela tem que ter um marco político fundamental, né, que é o do reconhecimento das diferenças e tratá-las como importantes na afirmação de qualquer política social que possamos fazer. E, ao mesmo tempo, o reconhecimento do território desses sujeitos como sua corporeidade. Eu não posso pensar um projeto de Barra da Tijuca para Duque de Caxias, de verticalidade, de serviço, de shopping center, não é isso? Mas também eu não posso pensar em Minha Casa, Minha Vida, Meu Pesadelo, não é? Que é uma outra antimetrópole que estamos sendo construída. 80% dos investimentos no Minha Casa, Minha Vida é na Zona Oeste. E eu não tenho nada contra a Zona Oeste. O problema é que nós estamos fazendo uma periferização da pobreza. Se nós pegarmos esses espaços onde estão construídos esses conjuntos habitacionais, eles não têm escola, eles não têm creche, eles não têm cinema, eles não têm teatro. É uma outra Avenida Brasil que está sendo construída lá, sem história, o que é pior. Porque a Avenida Brasil ainda tem uma história. Então nós estamos fazendo criando uma anticidade na Zona Oeste. E é isso que nós queremos? De fato. Portanto, né, esse convite da Casa Fluminense, acrescido desse convite do Observatório de Favelas,
é que nós pensemos o sujeito e o território, né? Sem o qual uma política de direito à metrópole, ela se torna abstrata. Então, temos mais 5 minutos, não podemos prolongar muito. Assim, é só mais uma colocação. Dentro de tudo que ele colocou, a gente, então, dentro de Jardim Gramacho, pode se sentir felizado, né, Ezequiel? Porque a gente faz diferente de tudo isso. Por exemplo, a gente tem aqui o plano de ação, e aqui dentro do plano de ação a gente tem o que a gente quer que a política faça dentro do Jardim Gramacho. Não que eles construam modelos que eles vão levar. Entendeu? Então, a gente tem aqui nesse plano o que a gente quer. Não vai ser mais uma Avenida Brasil, com certeza. Porque o Jardim Gramacho, a gente tem a felicidade de ter lideranças fortes e atuantes. Então, o que acontece? Lá vai acontecer, com o dinheiro que está sendo voltado para lá, vai acontecer o que a gente quer que aconteça. Se a casa popular, se o morador da favela de lá tem um barraco que tem 10 metros de frente, 10 metros de fundo, a casa popular vai ter que ser construída nesse padrão. Então, vai acontecer dentro do Jardim Gramacho a política que a gente quer. Como diz o nosso Sebastião Carlos dos Santos, político é que nem feijão, ele só cozinha na pressão. Como, por exemplo, o Eduardo Paes não queria pagar o fundo dos catadores. E a gente se deixou de ser invisível e do sábado para a segunda mobilizamos 13 mil pessoas. Como que a gente fez isso? A gente não tinha isso no grupo dos catadores. No movimento nacional a gente tem, mas aqui no Rio de Janeiro a gente não tem. Então, o que a gente fez? A gente fez um apelo, eu apelei para... que eu sou católica, eu apelei para a minha comunidade, eu apelei para o Corpo de Bombeiro, eu apelei para os professores, que era o momento que estava acontecendo aquele rebuliço lá com os bombeiros, e, para surpresa do Eduardo Paes, quando foi na segunda-feira, tinha um acesso de 13 mil pessoas, isso no sábado. Na segunda-feira, tinha 13 mil pessoas dispostas a ir para as ruas lá do centro do Rio de Janeiro e fazer a mobilização. Então, daí nós ganhamos o fundo dos catadores. Então, a gente deixou de ser invisível, que o catador é invisível, e, nesse momento, se fizemos visível. Acho que esse final é só para ilustrar mesmo as conclusões, né, que ficou, as lições demonstradas, no caso, que era vinculada, sobretudo, em relação à busca de novos direitos, talvez, em muitos casos, a necessidade de eles serem radicalizados. Então, novos direitos vão aparecendo e, junto com esse movimento que está lá fora, muito complexo, que é o movimento de metropolização, é a restituição da forma e do conteúdo, onde a forma metropolitana agora cabe divergir em relação aos conteúdos, em relação ao direito, às diferenças, em relação aos direitos que são colocados no primeiro plano, né? Às vezes até mesmo ligado às necessidades radicais. E essa fazer com que o direito à diferença seja também uma necessidade radical. Não tenhamos medo disso. Aliás, devemos até colocar mesmo para a agenda, que é o que está sendo problematizado nesse momento, né? Então, eu acho que o percurso que nós traçamos hoje ficou muito coerente, né? A gente teve a provocação inicial, falando dos direitos, buscando a visibilidade, e o depoimento do pessoal do Jardim Gramacho ilustra muito bem esse percurso, né? Então, isso faz com que fortaleça, né, a relevância, no caso, e a necessidade prática, né, retomar as práticas sociais na busca dessa unidade, de restituição mesmo da metrópole, negando a anticidade como o momento em que essa anticidade nega a própria cidade e nega a própria metrópole. Então, a proposta é de restituição da metrópole, restituição dos direitos. Esse deve ser, a princípio, numa perspectiva bem preliminar, o que deve estar dentro da agenda da Casa Fluminense, né, como proposta. Não, só quero só agradecer a atenção de vocês e dizer uma coisa muito simples, né? Nós já tivemos economistas e sociólogos pensando a cidade, e arquitetos. Agora chegou a vez dos filósofos. Muito obrigado.